Olá, muito bom dia. Passando aqui para deixar uma palavra para nossa reflexão. E já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal no YouTube, por favor, vai lá, se inscreve, tá bom? Compartilha. Se você achar importante esta mensagem, este conteúdo, tá bom? Quero estar aqui deixando uma palavra para nossa reflexão. E a palavra hoje está em Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Eu acho esse texto bíblico muito poderoso, aonde a palavra de Deus ela nos ensina a nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Sabia que Deus tem as armaduras dele para ele vencer o mal? Deus, ele venceu o seu inimigo lá no céu, e Deus, ele venceu o seu inimigo no deserto, venceu na cruz. E o nosso Senhor Jesus, né, o nosso Deus, ele sempre vem vencendo, e Deus almeja que nós também vencemos todas as batalhas, todas as lutas que há de vir à nossa vida. E Deus nos aconselha nós pegarmos as armaduras para que nós possamos nos revestir dessas armaduras, para que nós possamos vencer todas as batalhas que há de vir à nossa vida, né? A gente só vence se a gente estiver armado, se a gente estiver revestido das armaduras que Deus propõe para cada um de nós. Efésios capítulo 6, o verso 11 nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha que legal. É para a gente revestir de toda a armadura de Deus. Porque se a gente for revestir da nossa armadura, a gente vai a gente vai pegar uma outra arma, uma outra armadura, né? E não é dessa forma que Deus deseja que nós vencemos as nossas lutas que há de vir. Então a Bíblia nos aconselha para nós revestir das armaduras de Deus, para que nós podemos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Satanás, ele tem inveja dos filhos de Deus, e constantemente este inimigo, ele vem lançando as suas ciladas, as suas armadilhas, né? Contra os filhos de Deus. Então, ao nós estarmos revestidos, ao nós estarmos com essas armaduras, fica mais fácil da gente vencer. O verso 13 nos aconselha, Efésios capítulo 6, o verso 13, portanto, tomar toda a armadura de Deus. Veja, é para a gente revestir, e no verso 13 é para a gente pegar toda a armadura de Deus. Deus, ele não vence as batalhas, as guerras, Deus não vence na força, na pancada, não. Deus, ele vence com o seu caráter, né? Ele vence com a sua justiça, porque se Deus fosse realmente lutar com a sua força, não haveria nem luta, porque Deus, ele é todo poderoso, né? Então Deus, ele nos aconselha a nós pegarmos essas armaduras dele, que ele sempre tem vencido as lutas contra o inimigo que se surgiu no céu, e Deus agora nos aconselha para nós nos revestir também, para que nós possamos ficar firmes. E ele disse: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? O dia que aparecer aí na sua vida, o dia que você não estiver bem. Esse é o dia mau. Ah, que legal. O dia que você não estiver bem, que vier algumas lutas, algumas batalhas, algumas coisas que você tiver que lutar, saiba que essa é o dia mau. E Satanás constantemente, ele faz com que nós tenhamos uns dias maus, uns dias após o outro. E a Bíblia está dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabalável. Quer dizer, então, que o mal, ele vai passar, o tempo de angústia, ele vai passar, e depois que passar, nós permaneceremos inabaláveis, e nós vai dar aquele suspiro assim, diz: poxa vida, escapei de mais essa. Graças a Deus, consegui escapar. Que lindo isso daí, né? Que legal.
E a Bíblia diz então no verso 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha que legal, gente. O mais importante na vida do ser humano é a gente estar revestido de toda a verdade. A verdade, ela dói, mas ela é a única maneira de nós nos livrarmos de tanta falsidade, de tantas covardia. A verdade é a única armadura poderosa na vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, seja a verdade, né? E a Bíblia diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E a Bíblia diz no verso 15: calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz. Olha que legal! Calce os pés aí com a pregação do Evangelho da paz e vamos espalhar a paz, em vez de espalharmos guerras, contendas, fofocas, desavenças. Vamos fazer isso, nós vamos ter um mundo melhor, nós vamos ser mais felizes. E a Bíblia diz então no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé. O escudo, o que é o escudo? Uma proteção que os soldados colocam, né? Fica ali se protegendo. E a Bíblia está dizendo que é para a gente abraçar o escudo da fé. Quando nós temos fé na palavra de Deus, quando nós ponhamos a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, de que dias melhores virão, fica mais fácil da gente vencer. E a Bíblia diz: com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Um dia após o outro, o inimigo, ele lança os seus dardos inflamados contra os filhos de Deus. Quais são os dardos inflamados do maligno? É a fofoca, é a mentira, é a acusação, é tanta das tramóias que o inimigo de Deus, ele sabe inventar para destruir um filho de Deus. Esses são os dardos inflamados do maligno. E a Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação. Você anda de moto, não anda? Tem que colocar um capacete, não é? Se não colocar o capacete, a polícia prende, porque a gente está desobedecendo uma lei de trânsito. E a Bíblia diz que é para a gente tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus, ela é chamada na Bíblia de a espada, tá bom? A espada. E aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 4, olha que interessante. Hebreus, capítulo 4, diz para nós que a Bíblia, ela é uma espada, tá? A Bíblia, ela é uma espada cortante. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é como uma espada que corta dos dois lados. É a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia está nos aconselhando que é para nós tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela penetra, divide alma, corações. A palavra de Deus, ela vai a fundo, tá? E a Bíblia diz no verso 18: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para vigiando em todo o tempo. Então a palavra de Deus, ela está me aconselhando eu e você, para que nós possamos, de forma toda poderosa, estarmos abraçando essas armaduras, se revestindo dessas armaduras de Deus. Sabe por quê que Deus nos aconselha isso? Porque as nossas lutas, elas são grandes, as nossas lutas. E eu quero voltar aqui no verso 12, Efésios capítulo 6, o verso 12. Olha que interessante. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Presta atenção num detalhe muito importante, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Deixa eu perguntar para você, de onde vêm as nossas lutas, se não da carne
e do sangue, às vezes dos nossos próprios irmãos, da nossa própria família, dos nossos amigos, de pessoas a quem a gente confiava, e de repente é lançada uma tamanha de uma luta contra a gente, por meio do sangue, por meio da carne de alguém. Mas a palavra de Deus está me orientando assim que eu não tenho que ir lá lutar contra a carne, contra o sangue deste alguém. Mas a minha luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quem é a força espiritual do mal? Satanás. Então, se a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas a minha luta vem por meio da carne e do sangue de alguém que eu confiava, de alguém que eu acreditava que era meu amigo, de um parente, de um irmão, seja lá de quem for, mas de repente a palavra está me aconselhando que a minha luta não é contra esse sangue, mas a minha luta está sendo. Mas eu tenho que ir lá lutar contra esse sangue, contra essa carne que levantou essa tempestade contra mim? Não. A minha luta é contra os principados e potestades, porque Satanás, ele também tem as suas armas de guerra. Satanás, ele também tem as suas armas poderosas para guerrear contra os filhos de Deus. Então eu só posso entender que o ser humano, ele deixa ser revestido, ser vestido pelas armaduras do inferno, para levantar um inferno contra a vida de um filho de Deus, de uma família, que às vezes um dia você amanhece tão feliz da vida, tão satisfeito, todo mundo alegre, e de repente um ser humano, uma carne e um sangue, um ser humano, ele está nas suas costas, levantando contra você uma fofoca, uma falsidade, uma calúnia, e de repente isso chega até aos seus ouvidos. E de repente isso chega até a sua casa. E então nesse momento o seu mundo desaba. Uma briga e começa aquele desavenças dentro de casa, aquele desentendimento por causa de uma fofoca, de uma mentira, de uma falsidade, de um amigo seu, de um vizinho, de alguém da sua rua, da sua casa, da sua escola, do seu bairro, da sua igreja. De repente, alguém que se revestiu de todas as armaduras de Satanás para poder te atacar. E naquele momento você percebe que o seu mundo desaba. Mas a Bíblia está dizendo, nós já lemos aqui, se nós estivermos revestidos com as armaduras que Deus pede para a gente se revestir, nós vamos lutar. Claro, a gente vai lutar. A gente vai lutar, porque nós estamos num contexto chamado grande conflito. Vamos lutar. Mas a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue de ninguém. A nossa luta é saber que por trás disso daí está Satanás colocando o ser humano para lutar entre uns e os outros. E neste momento, então, a gente sabe que por trás dessa luta, que por trás dessa carne, desse sangue, está o nosso arqui-inimigo, aquele que foi expulso lá do céu. E esse ser humano que se levantou essa guerra contra você, e você percebe que ele está revestido das armaduras do inferno para lutar contra você. Olha comigo aqui em João capítulo 8, verso 44, uma das armaduras de Satanás. E o ser humano, ele se permite se revestir dessas armaduras do inferno para perseguir os filhos de Deus. Percebe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue de ninguém, mas contra os principados e potestades das trevas, do mal. E o ser humano, ele se reveste, ele se veste dessas armaduras do inferno para fazer guerra contra uma família, contra um casal, contra tudo e todos. E sabe qual é uma das armadilhas que Satanás ele tem, uma das armas que Satanás tem, e o ser humano é que se reveste disso? Está aqui em João capítulo
8, verso 44, palavras do Senhor Jesus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida. Olha, uma das armaduras de Satanás, que o ser humano se reveste. Satanás, ele foi homicida, e ele coloca essas armaduras na vida do ser humano, para o ser humano se tornar um homicida, em cima de uma fofoca, de uma calúnia, de uma mentira, de uma falsidade. O cara se irrita, o cara sai do controle, pega uma arma, vai lá e dá um tiro na cabeça do infeliz que levantou uma tamanha de uma tempestade contra você. Mas a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e não contra o sangue. Esse ser humano que se levantou contra você, contra mim, ele se revestiu do inferno, ele se revestiu das armaduras de Satanás. E uma das armaduras é o homicídio. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então Satanás, ele não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, Satanás, é uma das armas de Satanás é a mentira. Então Satanás, ele é especialista de usar o ser humano para perverter um assunto, para perverter uma conversa, para perverter uma situação e colocar um monte de mentiras em cima de uma situação, para lascar com a vida de um filho de Deus, para lascar com uma família, para lascar com uma sociedade inteira, para lascar com uma igreja. Então, as armaduras de Satanás, que pela qual o ser humano se reveste dela, é o homicídio, e a Bíblia disse que a mentira. Sabe por que que o mundo ele caiu em pecado? Sabe por que que Satanás se rebelou com a sua terça parte de anjos lá no céu? A mentira. Satanás, ele começou a mentir a respeito do caráter de Deus. Satanás, ele começou a mentir a respeito da lei de Deus, dos padrões moral que Deus havia estabelecido por meio da sua lei. E está até hoje Satanás, o ser humano, se revestindo dessa armadura para perverter, para jogar por terra o caráter de Deus, e eu posso dizer assim, para lascar também com a vida do ser humano. Então a Bíblia está dizendo, vós sois do diabo. Olha aqui, Jesus está dizendo, olha, vós sois do diabo. Quando vocês querem se revestir das armaduras do diabo, vocês são do diabo. Você é do diabo. Você que vive se revestindo de mentiras, de falsidades, de covardias, de calúnia, você é do diabo. A Bíblia é clara em dizer, não sou eu que estou dizendo. Eu quero fazer jus à palavra de Deus. Você é do diabo. E você quer satisfazer o desejo do diabo por meio do homicida, matando famílias, matando filhos, destruindo casais, destruindo vidas. Você é do diabo. E a Bíblia diz assim, quando Satanás, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio porque é mentiroso e Satanás é o pai da mentira, e essa é uma das armas que os seres humanos estão se revestindo para destruir vidas, a mentira. Cuidado com a mentira. A Bíblia diz assim em Apocalipse 21, verso 8, que fora da cidade santa vai ficar os mentirosos, e a parte que cabe para eles é com um lago de fogo e de enxofre. Cuidado com a mentira. Mas Satanás, ele tem uma outra armadura. Satanás, ele tem uma outra arma de guerra poderosa para lascar com a vida de um filho de Deus. Você sabe qual é a outra arma de Satanás? Olha aqui comigo, o Apocalipse capítulo 20, verso 10. Olha a outra arma poderosíssima que Satanás tem. Está aqui em Apocalipse no capítulo 20. Apocalipse 20, verso 10. Olha que forte isso daqui. Estou achando aqui na minha Bíblia, ó. Eu estou lendo na Bíblia, tá bom? Estou aqui com a minha Bíblia, ó. Estou aqui com a Bíblia, estou lendo na Bíblia. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, olha só, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Qual é uma das armas, então? A outra arma que Satanás tem? Seduzir. Satanás, ele sabe seduzir o ser humano.
seduzir para a mentira, seduzir para o adultério, seduzir para as falsidades, para seduzir. O que é seduzir? É pegar uma pessoa e começar a cochichar nos ouvidos dele. Vai lá, fala isso mesmo, é isso mesmo, fala isso mesmo. Inventa uma mentira, inventa uma falsidade, inventa uma fofoca da vida dele. Vai lá. Satanás, ele tem essa arma de guerra. Ele seduziu. Olha só, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. No final, ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Mas antes que isso aconteça, ele continua sendo um sedutor. Satanás, ele foi o autor de todo o pecado, e Satanás ele começou a seduzir os anjos, de que os anjos não precisavam viver dependendo de Deus. Satanás olhou para a sua glória, para o seu esplendor, para a sua sabedoria, e ele disse: eu não preciso de Deus. Nós podemos viver independente de Deus. E ele começou a espalhar essa sedução lá no céu. E essa sedução, ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos. E quando Deus percebe tudo isso, quando o céu se dá por conta, a terça parte dos anjos havia se rebelado contra Deus por meio da sedução de Satanás. E Satanás foi expulso do céu para a terra. E lá no jardim do Éden, ele conseguiu seduzir a Eva. Ele conseguiu levar Eva ao pecado. Satanás ele não foi conversar diretamente com Adão, porque se ele vai conversar com Adão, ele não tinha conseguido seduzir Adão com a mente mais forte, com a mente mais fértil, com a mente mais confiante em Deus. Então Satanás ele procura uma mente mais fraca, uma mente mais débil, uma mente mais sensível. Satanás ele procura um ser humano que está com a mente capaz de ouvir a sedução dele, as mentiras dele, as tramóias dele. E uma vez que o ser humano abra os seus ouvidos, o seu coração para a sedução do inimigo, ele está ali por detrás. É isso mesmo, vai para frente, é isso mesmo. E ele começa, e de repente o cara está na sedução do Satanás e ele começa a espalhar as tramóias que o inimigo coloca no coração do ser humano. O homicídio, nós já lemos, João 8,44, a mentira, e está aqui uma das armadilhas dele, a sedução. Mas Satanás, ele tem uma outra armadilha também. No verso 8 também fala, e sairá a seduzir as nações. Eu li Apocalipse 20, verso 10, confirmando que ele é o sedutor, e eu estou lendo agora Apocalipse 20, verso 8, que Satanás, ele é sim o sedutor. Satanás, ele seduz o ser humano para mentira, para o erro, para a falsidade. E Satanás, ele usa um outro ser humano para seduzir um outro ser humano, a ruína, a mentira, a fofoca, e ele começa a roer a mente dos mais fracos para levantar uma tamanha de uma calúnia, uma tamanha de uma falsidade. Mas eu vou mostrar para você uma outra armadilha que Satanás tem. Eu já li para você que é para a gente se revestir da armadura de Deus. É para a gente se revestir da armadura de Deus, para a gente ficar firme nos dias maus, porque Satanás ele também tem as suas armadilhas, as suas armas poderosas, que ele veste isso no caráter do ser humano. Nem sei se posso chamar caráter de ser humano, o cara que se deixa ser levado pelas armadilhas de Satanás. Olha uma outra armadilha de Satanás, Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12 e o verso 9. Olha que forte isso daqui, olha que forte. Apocalipse 12, o verso 9, eu tô lendo aqui.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Olha que interessante, mais uma vez, a palavra de Deus me confirmando que Satanás ele é um sedutor. E ele foi expulso do céu. O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Então a Bíblia diz que, Apocalipse 12, verso 4, que Satanás arrastou a terça parte dos anjos com ele pela sua sedução. Mas sabe qual é a outra arma poderosa que Satanás tem? Está aqui Apocalipse capítulo 12, verso 10. Olha que forte, Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. O que Satanás fazia então? Acusar. Satanás ele é especialista em acusar os filhos de Deus. Satanás acusou a Deus. Olha que forte isso daqui. E Satanás ele foi expulso do céu. E uma das armas que Satanás tem para destruir uma família, para destruir um casal, para destruir uma igreja, para destruir uma sociedade, é a acusação. Acusar o cara de algo que ele não fez. Acusar uma mulher de algo que ela não fez. Acusar um homem de algo que ele não fez. Às vezes, eu entrei dentro de um bar para pedir uma água, estava com muita sede, e de repente alguém vai passando e vê o Aderste lá dentro de um bar, entrei lá para tomar uma água, alguma coisa assim. E neste momento, Satanás, ele usa um ser humano para me acusar de que eu estava lá dentro caçando o que não devia. Satanás, nesse momento, ele usa um ser humano para levantar uma mentira, para levantar uma calúnia, e esse ser humano sai dizendo algo que eu não estava fazendo, algo que eu não fiz. E aí, meu irmão, até você provar que focinho de porco não é tomada, já deu muito pano para manga, já passou muita água debaixo da ponte, você está correndo um risco muito grande até você provar ao contrário disso daí. Quantas vidas foram tiradas inocentes? Porque Satanás, ele é homicida, ele induz o cara a pegar uma arma e lá matar. Ah, você falou, não falou, e acaba tirando a vida do outro. Em cima de uma calúnia, de uma mentira, de uma acusação. A acusação essa de que não é verdade. Mas essa é a especialidade de Satanás. Essa é a especialidade de Satanás. Acusar, caluniar, mentir a respeito do caráter dos filhos de Deus. Você está passando por lutas, tá? Você está passando por guerra? Fica firme, se reveste das armaduras de Deus, que eu e você vamos vencer. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta, ela é contra Satanás, que está por detrás de um ser humano que se revestiu das armaduras do inferno para prejudicar a sua vida. Eu e você vamos vencer. Nós devemos de ficar firmes, inabaláveis, para que nós não desanimamos, para que nós não venhamos ser um homicida, que esta é a arma de Satanás, que nós venhamos vencer. Que em nome do Senhor Jesus, Deus nos dará força para nós podermos vencer. E Hebreus, capítulo 4, verso 12, tem Hebreus, capítulo 4, verso 12. Olha que forte isso daqui, Hebreus
4, verso 12. Olha que forte, que interessante. Eu mencionei, eu quero ler Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva. Se eu vivo na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é viva. Tá bom? Se você vive a palavra de Deus, se você vive na palavra de Deus, tenha confiança de que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia, ela é a espada cortante de 2 gumes. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai cortar a língua dos falsos, dos mentirosos, dos covardes. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai ser usada para cortar a língua dos fofoqueiros. Essa é a grande verdade. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir almas e espíritos, juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e propósito de todo o coração. Que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, abençoe eu e você de forma toda poderosa. Amém? E amém.